A igreja com a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Quero aproveitar os irmãos que estão sobre os pés aí. Ler apenas um versículo. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13. E vamos ler o versículo 3. Mais interessante que é a parte B, mas Evangelho de Mateus, capítulo 13, e o versículo 3. Amém? A parábola do semeador. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Podeis tomar vossos assentos. Não sei se meu pastor Juscelino está aí assistindo o culto, mas uma saudação para o meu pastor Adilson, pastor Jason, pastor Manuel, os demais obreiros da casa. Pastor Adilson aí que teve coragem. Depois eu devolvo o convite, né? Pastor Adilson que nos convidou a ministrar. E é uma alegria poder estar aqui falando desse evangelho tão maravilhoso. A gente estava orando a Deus, vários temas, mas esses dias eu tenho meditado muito sobre essa parábola de grande relevância para a igreja. E apropriada, nós estamos falando sobre evangelismo. Nós tivemos ali na casa de recuperação ali com o Adriano, sua esposa obreira, missionária, já estou declarando. E nós começamos a falar sobre esse assunto. E o Senhor ardeu no meu coração para que a gente hoje estivesse falando dessa parábola de grande importância para a igreja. Nós estamos aí, um desafio maravilhoso, que na verdade já não estava no coração do nosso pastor Juscelino, não. Isso aí já estava há 2000 anos já. Jesus já deu a ordem, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo. Então já estava ardendo lá, mas isso vai um pouco além. Já estava lá no Éden, aonde a profecia para o inimigo, Gênesis 3,15, que viria um que esmagaria a cabeça de Satanás, Jesus. Então o evangelismo ou as boas novas, ela é o propósito, é o que arde no coração de Deus, e está aqui nessa noite sendo cumprido para a glória do nome de Jesus. Estamos, acho que, no nosso quarto culto, ou terceiro quarto do ID aqui na nossa congregação. Também quero aproveitar e agradecer a nossa irmã Carol, sua esposa não está aqui, que está ali como anfitriã da casa. Nosso irmão Marcelo Potiguar também, com a família, que é um de frente para outro ali. Foi uma grande festa, amém? E Deus tem abençoado. E parabenizar todo o empenho de todos os ID, toda a liderança, pastor Jason aí, que falou, vai você, foi pastor Jason? Então, estamos fazendo tudo para dar certo, vem? Mas a palavra de Deus, ela é fiel, ela é cumpre. Estamos fazendo nada mais do que a obrigação da igreja, evangelizar, falar do amor de Cristo, evangelizar. Não temos que ganhar troféu por isso, mas estamos cumprindo o ID do Senhor Jesus. Quem crê, dá uma glória a Deus, aleluia. Bom, mas essa parábola, o versículo 1, 3, parte B, ela revela o propósito do semeador. O semeador saiu a semear. Nós vamos voltar aqui rapidamente na palavra de Deus. Deus deu seu Filho unigênito, começou lá no propósito, no coração de Deus. Enviou seu Filho Jesus. E ele, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, 23, 24, se você quiser colocar aí a mídia, Deus, ele é o primeiro semeador. Evangelho de Mateus, João 12, 23, 24, Evangelho de João 12, 23, 24. Então, o primeiro semeador foi Deus. Ele enviou o seu próprio Filho, e no versículo 23, 24, 23, e é chegada a hora em que o Filho do Homem há dado de ser glorificado, versículo 24. E a verdade vos digo, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, então Jesus foi a primeira semente a ser lançada. Deus, ele foi o primeiro semeador.
ele não só semeou a natureza e pediu para Adão cultivar e cuidar da terra. Então o propósito de Deus foi semear a primeira semente. Agora Jesus passa essa missão para nós. Aí ele trata-se o que o semeador saiu para semear. Deus tem os seus propósitos. Jesus, ele não veio aqui para trazer riqueza nessa terra. Jesus, ele não veio aqui para fazer homens grandes e reconhecidos nessa terra. Jesus, ele não veio aqui para colocar o seu nome de destaque nos maiores outdoors. Não, ele não fez isso. Ele veio aqui para semear. O semeador, ele veio para um propósito, semear a palavra de Deus. Construímos grandes templos, construímos grandes catedrais, construímos maravilhosos palacetes, adquirimos as melhores poltronas, construímos igrejas tão luxuosas que perdem para shopping, mas o propósito de Jesus não é esse não, é levar o evangelho a toda criatura. Às vezes nós perdemos o nosso propósito na igreja, às vezes nós perdemos o nosso propósito como obreiro. Às vezes nós perdemos a identidade da igreja, mas a identidade da igreja, ela é, quão terrível esse lugar, não é outro lugar, senão a porta do céu, aleluia. A igreja foi para um propósito, lançar a semente. Cadê os semeadores de Deus? Aleluias. A igreja está perdendo a identidade. Nos deixamos. Nós vamos falar mais à frente, eu quero só dar uma introdução sobre isso. O semeador, ele veio para um propósito. Jesus, o Espírito de Deus está sobre mim, ele me ungiu para pregar liberdade aos cativos, aleluia. Você é semeador de Deus, você é semeador de Deus, não perca o seu propósito, aleluias. Se Deus quiser colocar você lá em cima, Ele vai colocar. E quanto mais alto, mais semente você vai jogar. E quanto maior for sua posição, mais do Senhor Jesus você vai anunciar. O semeador tem o seu propósito. Aleluias. O semeador saiu para semear. Está vendo como a gente se perde às vezes no caminho da caminhada? Está vendo como algumas pessoas, não vou falar de pregador aqui, se perdem. O semeador não saiu para negociar. O semeador não saiu para levar o seu nome em todas as nações. O semeador não saiu para estar no outdoor. O semeador não saiu para ganhar like no Facebook, nem no Instagram. O semeador saiu para semear a palavra que liberta, aleluia. O propósito do semeador não é outro, senão levar o evangelho, aleluias. O povo lá fora não vê a igreja mais como semeador, não. Me desculpe, senhores. Eles veem a igreja como oportunidade. Pega a visão. Eles abriram os olhos, viram que são milhares de evangélicos que estão nascendo cada dia. Eles abriram os olhos, viram que o evangelho está alcançando todos os confins da terra, porque a palavra é fiel para cumprir. Eles abriram os olhos, viram que quando as igrejas se reúnem e vão ali, fecham o estádio Serra Dourada, eles viram a igreja como outro propósito, mas não, a igreja tem um propósito: levar o evangelho, 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 aleluia. Quem pode adorar, quem pode glorificar, aleluia. Xarabacaramachorecandarábia. A igreja ainda tem a chave do céu na mão. Olha Pedro, olha a igreja. Você tem a chave que abre e ninguém fecha, toma posse. Você é semeador, você é semeador. Você é semeador, não é estrela não. Você não é popular não, você é semeador. Cadê o semeador de Deus? Aleluias, aleluia. Você tem a palavra que vida muda casais. Você tem palavras que lançada liberta vida. A palavra do evangelho, a palavra do evangelho, aleluia. Cadê o semeador? Cadê o semeador? Você não estudou para falar idiomas, foi para ficar bonito não, foi para falar para as nações, aleluias, aleluias. Churamacandarábias.
Deus não te deu esse dom de louvor maravilhoso, que quando você sobe e canta aqui para estremecer, não foi para se aparecer não, foi para levar as boas novas. Aleluia, cadê o semeador? Cadê o semeador? Cadê o semeador? Cadê o semeador? Eu não fiz seminário, foi para ficar dentro da igreja não, foi para falar do amor que salva, o amor que liberta, o amor que transforma. Semeador, levanta! A igreja perdeu a sua identidade. Olha o pregador ali, ó, escondido. Aleluia. A igreja perdeu a sua identidade, né, pregador? Então o povo está se aproximando da igreja por oportunidade, por parcerias, por comodidade, porque os crentes estão ocupando tudo, irmão. E se deixar, a igreja vai mais além. Aleluia! A igreja está no Senado, a igreja está no federal, a igreja está no municipal, a igreja vai crescer, vai avançar. Aleluia! Quem pode glorificar o nome do Senhor? Mas vamos falar do Evangelho! Cadê o semeador? Cadê o semeador? Alaramasuri candorabachou, xarabacandarábias. Aleluia, Espírito Santo. Saiu para semear. Estava conversando com um amigo meu. Ele esteve em Dubai, Tibúrcio. Fui pregar lá em Dubai. Aí o outro amigo meu que estava lá, foi não, pastor, ele veio pregar aqui não. Foi, me leva para ir. Não, veio pregar não, ele veio tirar foto, comprar joias, veio tirar, não, foi para pregar não, irmão. Aleluia, se Deus quiser te levantar, Ele te levanta para um propósito. Seja semeador, seja semeador, seja semeador, aleluias. Jesus desceu para um propósito. Mas tentaram desviar Jesus de todo jeito. De todos os... Aleluia. Estou perdido na palavra, não. Estou querendo que essa palavra entre dentro do seu coração. E você entenda para que você chamou o bonitinho de Jesus. Xaracanturabá. Narabachumi canturamassome canderaia. Naracanaraçou. Tinha um rapaz essa semana perto de mim, todo drogado, bebo, caindo, todo mundo vergonha dele. Ele olhou, posso cantar o hino para você? Você que você é homem de Deus, nunca vi ele na vida. Falei, pode cantar o hino. Ele cantou 2 hinos, todos afinados. Falei, agora eu vou semear na vida dele. Eu libero uma palavra de libertação agora. Sai, demônio, dessa vida. Esse homem não perdeu o rumo e saiu chorando. Semeia a palavra, esse é o propósito. Semeia a palavra, esse é o propósito. Semeia a palavra, aleluia. Aleluia! Pastor, estou tão ocupado. Anda com um pacotinho de semente aqui, ó. Joga versículo para o povo, né, pastor? Joga semente. Pastor, eu posso ser porte. Pastor, eu posso ser famoso? Pode, evangeliza lá, semeia lá, fala, quanto mais alto você for, mais semente você vai lançar. Quem pode adorar Jesus no nome de Jesus? Quem pode adorar Ele? Quem pode adorar o semeador? Aquele que veio para um propósito. Se você saiu desse propósito, você está sem direção do Espírito Santo. Não, pastor, sou da Assembleia de Deus da Fama. Não, pastor, sou da Assembleia. Não, pastor. Você é semeador do reino, aleluia, Jesus. Deus te chamou para um propósito. O versículo 4, eu acho que não vai dar para a gente ir muito longe. O versículo 4, aí começa o diálogo. E quando ele semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. Mas não teve crescimento. Não, porque caiu no caminho. Mas porque foi roubado pelas aves. Se a gente for ver a história da Palestina, a história do Oriente Médio, eu já falei sobre isso, acho que a nossa obreira Adriana viu falando sobre isso uma vez, e ele jogava com abundância a semente.
é uma das agriculturas mais antigas, uma forma da agricultura de semear mais antiga. Se jogava semente antes de arar a terra. O solo era quente, o sol era seco, o sol era duro. Próximo às chuvas de outono, então eles pegavam abundância de semente e jogavam semente. Porque depois que os animais vinham arando a terra, logo em seguida, a terra se misturava com a semente e daria ainda mais frutos. Mas o versículo fala que o semeador começou a jogar com abundância. Tem pão aqui para você, recebe a palavra de Deus aí, irmão. Você tem com abundância, você tem pão. Você quer pão, como foi pregado uns dias desses agora pelo nosso pastor, quer pão, quer semente. Tem semente na casa de Deus, tem pão na casa de Deus, tem fartura. Aleluia, a gente quer comer só para nós ficar gordinho. Se Deus te deu a palavra é para você dividir o pão. Pega a semente e lança com abundância. Pega a semente e lança com abundância. E ele jogava com abundância aquela semente, mais uma caiu junto ao caminho. E eu passando esses dias pelo estado de Goiás, eu fui aqui em Goiânia, próximo ao Faisalville, e eu olhei ali, meu pastor, e tinha um canteiro da prefeitura cheio de couve-flor, cheio de tomate, cheio de abóbora. Eu andando mais em frente, o Espírito Santo me levou os olhos ali, tinha milho, pé de milho. Então o problema não é cair na beira do caminho. Quando tiver terra, brota. Aleluia, onde tem terra, brota semente. Aonde tem terra, brota semente. Se você andar por esse canteiro aqui, você vê que a população, ela ocupa, ela aproveita os espaços. Hoje se faz uma pequena árvore, mudinhas, dentro de um frasco de refrigerante, você coloca uma mudinha e daqui a pouco tem cebolinha, tem coentro, tem chuchu, tem tudo. Aleluia, quando tem terra tem abundância. A semente foi lançada, aleluia. Onde jogar vai dar fruto. Aonde tiver terra vai crescer. Você acha que você já foi terra boa? Nós escutamos alguns testemunhos de irmãos aqui, não vou manifestar essa semana, que eu falei, rapaz, tu foi terra ruim, fui terra ruim, mas aonde semente cai, nasce, dá árvore, dá fruto, prospera, aleluia. Deixa Deus molhar a terra nessa noite, deixa Deus jogar semente no seu coração nessa noite, aleluia. Ele jogou pelo caminho. É tão extraordinário, comentei com algumas pessoas, minha mãe essa semana falou, filho, se você tiver jogado semente de abóbora aqui nesse terreno, já estava cheio de abóbora. Pega a mão, enche a mão e joga da abóbora. Escutou isso não? Tomou posse ainda não? Pega a mão, enche a semente e joga. Joga no vizinho, joga na frente, joga do lado de trás, joga para frente, para o lado, para a esquerda, para a direita, vai no seu trabalho e joga a semente. Deus tem propósito semeador, aleluia. Então, onde tem terra, se produz. Então ele pegou aquela semente e foi jogando, irmão. Por isso que às vezes vem uma pessoa que usava droga, por isso que às vezes vem um homossexual, por isso que às vezes vem um camarada que tem um histórico, mas ele vem porque a semente germina, a semente faz efeito, a palavra de Deus ainda transforma, ainda liberta. Lança a semente, lança a semente, lança a semente, aleluia. E semeava. Vieram as aves do céu e comeram-na. Mas essa é uma das poucas parábolas que Jesus faz questão de explicar ela sistematicamente. Nós estamos lendo aqui no versículo 4, mas o versículo 18, Jesus começa a explicar parcialmente, deixa um aberto para a igreja, o Espírito Santo entender no coração de cada um, em várias revelações. Escutai vós a parábola do semeador, versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino, se não entendeu, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Agora isso é para a igreja. Nós vamos falando de evangelismo, vamos falar do céu, mas sabe o que o Espírito Santo falou comigo esses dias agora? O céu é tão bom. Eu falei, é, Senhor. Aí ficou ardendo em mim. Se ele é tão bom, por que você não fala para os outros? Você crê que o céu é bom?
Quem crê que o Senhor é bom? Então por que você não fala para os outros que o Senhor é bom? O céu é tão maravilhoso, nós desenhamos ele dentro do nosso coração. Nós desenhamos anjinhos, nós desenhamos ruas, nós desenhamos voando no céu. Cada um tem um desenho, né? Aquele capricho dentro da sua mente, dentro do seu coração. O céu é tão bom e nós não dividimos o céu. Nós não levamos a palavra que liberta. Nós não vemos casais destruídos. Nós vemos pessoas em vícios. Nós vemos pessoas descendo direto para o inferno, igual nosso pastor disse. Você está vendo a pessoa ir para o inferno, não vai fazer nada. Nós sabemos o caminho é Jesus. E nós não jogamos a semente. Ei, semeador, seja um instrumento de Deus, lança a semente. Aleluias. Aonde tiver terra, Deus vai agir. E veio o diabo e roubou. O versículo 5. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Jesus explica esse no versículo 20. O que foi semeado em pedregais é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Bora fazer o ID. Aí na hora que aponta os dedinhos, nós na hora que vamos ver, recebe com alegria. Você está recebendo essa palavra com alegria? Quem está recebendo essa palavra com alegria? Cadê? Quem está recebendo essa palavra com alegria? Com responsabilidade de semeador. Por enquanto todo mundo dando glória, né? Vamos ler de novo. Recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesma. Talvez você não acredite que você possa fazer isso. Eu não vou jogar um jugo em cima de você. Talvez você em si mesma, você joga a responsabilidade para os evangelistas da igreja. Talvez em si mesma, você joga a responsabilidade para a liderança da igreja. Talvez em si mesma, você joga a responsabilidade para o jovem, que é seu líder, para o cooperador, que é seu líder. Mas em si mesmo não tem segurança. Ei, irmão, Deus chamou, foi você. Deus levantou, foi você. Deus escolheu, foi você, não é ele. Deus te levantou como semeador. E de semear a palavra, aleluias. Pastor, que frustração, eu fui chamado para isso. Pastor, eu preciso conhecer o Justin Bieber da igreja? Não. Talvez você possa ser um dia. Pastor, eu pensei que eu ia ser a estrela da igreja, eu ia ser o cara da igreja. Não foi para isso que ele te chamou. Ele te chamou para pregar o evangelho. Ele te chamou para pregar o evangelho. Ele te chamou foi para levar boas novas. Foi para isso que ele te chamou. Aleluia! Semeie a palavra. Vamos adiante. Uma palavra que eu tinha para pregar era mais dura que essa. Aleluia. No versículo, continuando o versículo, mas não tem raiz em si mesma, antes é de pouca duração. Você vai chamar a responsabilidade para você, é para você que Deus, essa responsabilidade é sua. Esse chamado é seu, Josué. Tá? Eu já declarei na sua vida logo na entrada, não foi? Foi, eu peguei, é você que Deus chamou, não é eu. Não, pastor, ora, não, é você. Não, pastor que vai pregar, não, é você. Não, é você que vai orar, é você que Deus vai usar. É você que Deus vai encher do Espírito Santo. É você que vai colocar as mãos e Deus vai repreender o mal. Seja um semeador. Aleluia, lança a semente com abundância. Estamos tão presos em si mesmo. Nós estamos tanto no nosso mundinho, no nosso pequeno universo, no nosso pequeno círculo de amizade.
que não tem espaço mais para nada na sua vida, aleluia, só aquilo que te faz bem, mas Jesus te chamou para pregar o evangelho, Jesus te chamou para levar as boas novas, o ID é uma oportunidade, o ID é uma oportunidade que Deus está te dando, para você cumprir o chamado que Ele te deu, aleluia, cadê os líderes de ID aí? Deus está te levantando nessa geração, para ganhar almas, aleluias, aleluias. Alamachura candorabachonde candarabasuri candarábias. Alaramassu e canto enaramassúbria. Eu vejo a nuvem de Deus descendo aqui hoje e capacitando essa liderança. Eu vejo a nuvem de Deus hoje descendo sobre essa juventude, esses adolescentes que estão sob a liderança do ID. Deus está enchendo você do poder do Espírito Santo para pregar a palavra, para lançar rede, para lançar semente. Aleluia. Receba a unção de Deus, é profético. Aleluias. E ele continuou a semear. Foi aparecendo problemas, pastor, mas ele continuou jogando a semente. Versículo 7. E outro caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram. E o que foi semeado entre os espinhos, versículo 22, Jesus explicando, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, as riquezas te sufocam, e ela fica infrutífera. A gente quer ter uma pegada nisso aqui. Nós queremos ter uma pegada a isso aqui, isso que pega, sabe? Tão apegada à matéria, tão apegada às coisas, mas essas coisas não estão dando, não está deixando você respirar. Você está tão sufocado com as preocupações, você às vezes está tão sufocado com os problemas. Agora vamos mais além. Jesus está falando aqui, você está tão sufocado com a ganância da riqueza, você está tão preocupado em crescer, você está tão preocupado em aparecer, você está tão preocupado em ter, mas não está preocupado em ser o quê? Semeador. Xarabacandorábias, semeador, ele absteu-se da glória, ele absteu-se dos anjos, ele absteu-se de ser servido pelos anjos, desceu do seu trono para semear. Semeia a palavra, semeia a palavra, semeia a palavra, semeia a palavra, aleluia. Nós estamos preocupados em ter, conquistar. Pastor, errado não, conquiste e semeia. Que sufoca tanto, você fica tão exprimido que às vezes você está tão engomado que não consegue dar um glória. Agora essa é dura, hein? Eu falei do papel da igreja. Estamos tão preocupados em riquezas, cuidado desse mundo, acordos. Fiz até o seu jeito aqui, pastor. Que coisa, hein? Já peguei aqui o macete do pastor Adilson. Você faz assim, né? Achei bonito, hein? Então, estamos tão preocupados com o que vão falar, que a igreja tem que ser referência. Está tão preocupado que nós temos uma igreja de tirar a melhor foto do estado, a melhor foto do Brasil. Nós estamos tão preocupados nisso, estamos tão focados nisso. Eu falei, a igreja perdeu a identidade, a igreja é semeador, a igreja leva o evangelho que cura, a igreja leva o evangelho que liberta. Sentar um endemoniado ali vai se manifestar e vai ser liberto, porque a igreja é o maior semeador. Aleluia, aleluia, aleluias. Choracalamassuri candarábias. A igreja ainda tem o Espírito Santo para impulsionar. A igreja ainda tem a semente. A igreja ainda tem a palavra. Aleluias. Mas a outra caiu em boa terra e deu o seu fruto.
Agora, sabe o que é interessante aqui? Esse dia eu comentei com o pastor Adilson, ele vai falar sobre isso uma hora, eu vou cobrar dele. Sobre os 4 tempos, que é a mesma pessoa. Não vou entrar nesse assunto hoje. Que o semeador, ele falava sobre as variedades dos corações, só que somos nós. Isso é outra palavra para encher, machucar o ego, não vou falar isso. Vou continuar mais além um pouco. O interessante disso é que quando o semeador saiu lançando com abundância, foi para todo tipo de solo que ele lançou a semente, pastor. Para o rico, para o pobre, para quem tinha pouca terra, na beira do caminho. Então o evangelho é para todos. O evangelho é para o rico, o evangelho é para o pobre, o evangelho é para o famoso, o evangelho é para o anonimato, o evangelho é para o conhecido, o evangelho é para o desconhecido, o evangelho salva, o evangelho cura, o evangelho liberta, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus liberta. Ei, irmão, recebe essa palavra profética na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero ministrar sobre a sua vida nessa hora. Esse do Pedregais aqui, tinha pouca terra, né? É o coração nosso, irmão. Às vezes nós estamos tão endurecido, tão magoado, tão chateado, que solidificou a pedra. Mas, então hoje nós somos sobre a semente,